Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Dil. Eu estou aqui hoje para falar sobre a Revolução Francesa. Eu sei que vocês já tiveram essa aula lá no Centro de Mídias, mas eu vou falar de uma forma mais sintética, né? Assim, para facilitar o entendimento de vocês sobre esse tema, né? Então vamos lá. A primeira coisa, né, gente? O que é uma revolução, professor? Né? Só para a gente retomar isso. Gente, revolução é quando você transforma alguma coisa, quando você modifica de fato as estruturas de uma sociedade. No caso da Revolução Francesa, ela pretendeu modificar as estruturas políticas da sociedade francesa no ano de 1789. Tudo bem? Uma revolução é bem diferente de uma revolta, por exemplo. Uma revolta, ela tem o caráter de ser mais localizada, né? Ela reivindica algumas coisas, mas ela não chega a ser transformadora como uma revolução. Tudo bem? Portanto, quando a gente fala em revolução, a gente está falando de uma grande transformação, numa grande mudança que ocorreu no caso da França no ano de 1789. Professor, a Revolução Francesa ela aconteceu exatamente no ano de 1789. Olha, gente, o ano de 1789, lá no final do século XVIII, ele é um ano assim que simboliza a revolução, mas a revolução foi um processo mais demorado, né? Foi gradativo, não aconteceu só num ano, né? Mas por que a gente fala 1789? Porque o ano de 1789 ele foi um marco o ano de 1789, se vocês repararem. Por quê? Porque foi neste ano que os revolucionários franceses, ou seja, aqueles que queriam modificar as estruturas francesas, eles tomaram do rei, invadiram e tomaram do rei a chamada Bastilha. O que era a Bastilha, professor? A Bastilha era uma fortaleza, uma espécie de prisão, onde o rei, enfim, condenava inimigos políticos e tal. Então aquilo significava muito o poder do rei naquele momento. Então, quando os revolucionários tomaram a Bastilha, que também tinha armamentos escondidos lá, a gente fala que é nesse momento que de fato a revolução explode. E isso ocorre no ano de 1789, mas ela já vinha num processo, né? É bom compreender que todas as mudanças, elas não ocorrem da noite para o dia, né, galera? Elas são processuais, são lentas, né? Professor, olha lá, a Revolução Francesa ela tem alguma influência, professor? Claro, gente, a Revolução Francesa ela foi influenciada, obviamente, pela filosofia iluminista, pelo movimento iluminista, que surgiu na França pouco antes, né? A gente já até falou sobre isso. Então, só relembrando, os iluministas, o que eles diziam? Que um homem ele tem que agir mais com a razão, com o pensamento crítico, porque só assim ele vai conseguir exercer de fato aquilo que é o direito natural dele, que é a liberdade, por exemplo, né? Eu vou citar alguns dos iluministas aí, vocês estão vendo, ó, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Vou citar esses três, o que eles diziam, né? Esses iluministas. Montesquieu, por exemplo, ele estava muito preocupado com essa questão do poder político. Então, ele cria o chamado sistema tripartite. O que é o sistema tripartite, professor? É o sistema dos três poderes, que hoje é adotado no Brasil, por exemplo. Executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu, ele propõe isso lá atrás, no século XVIII. Ele diz assim, tem que existir um poder para fazer leis, que é o legislativo, tem que existir um poder para fazer essas leis entrarem em vigor, que é o executivo, e tem que ter um poder, o judiciário, que seria os juízes, por exemplo, para julgar, para ver se essas leis podem ser aplicadas para os cidadãos. Portanto, o Montesquieu já pensa numa sociedade onde o poder não fique centralizado nas mãos de uma única pessoa. Ele já pensa numa sociedade republicana e com alguma democracia. Tudo bem? Depois você tem o Voltaire. O Voltaire é um cara que escreve dizendo assim, que as pessoas têm a liberdade de se expressar, ou seja, a liberdade de expressão, galera. Voltaire já disse isso lá atrás. E hoje isso está na nossa Constituição. Para quem não lembra, a Constituição
é a maior lei de uma nação, né? E a nossa é de 1988. E está escrito na nossa Constituição que todo mundo tem o direito de se expressar livremente, desde que não prejudique outras pessoas. E o Voltaire já diz isso lá atrás. O Voltaire, o iluminista. E o Rousseau, que também era um iluminista importante, ele vai dizer mais ou menos assim, que na verdade o governante, ele é uma espécie de funcionário do povo, né? Então ele está lá, ele tem que cumprir a vontade popular, já também dando sinais de que deveria haver mais na França liberdade, igualdade, já dando os primeiros sinais de democracia. Compreendem? Então, inspirados nisso, nesses ideais de liberdade, de igualdade, é que a Revolução Francesa vai acontecer. Mas vamos entender um pouquinho o contexto histórico, né? Ou seja, o que estava acontecendo na França lá no ano de 1789? O que estava acontecendo, professor? Esse é o contexto. Primeiro, gente, a França ainda vivia sobre o absolutismo monárquico, né? Para quem não lembra, absolutismo é quando tinha aquele rei que mandava e desmandava, fazia o que queria, né? Ele era o poder total. Ele podia fazer o que ele quisesse, né? No caso da França da época, o rei era um cara chamado Luís XVI. Então, ele era muito conhecido por ser um esbanjador, ou seja, recolher impostos da parte da população que pagava, porque não era todo mundo que pagava, e gastar em festas e tal. Tinha uma mulher assim muito extravagante chamada Maria Antonieta. Portanto, a França vivia então sob o poder desse rei, que era um rei, digamos assim, exótico, que juntava ali na barra das suas vestimentas uma nobreza que não trabalhava, que não tinha dinheiro, e ficava esbanjando dinheiro do povo. Então a França estava nesse momento, né? A França também passava por uma crise de produção agrícola muito grande. Então, já era difícil para os camponeses, para os agricultores viverem, e vivendo essa crise, então, pior ainda, né? A França também, diferente da Inglaterra, nesse mesmo momento da Revolução Francesa, estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra, surgimento das primeiras máquinas e a Inglaterra se desenvolvendo, e a França não tinha nenhum tipo de política de desenvolvimento, isso era alvo de crítica também ao rei Luís XVI, muito forte, né? Por outro lado, havia a exploração de uma parcela da população francesa, nem todo mundo podia se meter a opinar sobre as questões políticas, então esse era o cenário, tudo bem? Esse era o cenário, um cenário de um rei explorador, absolutista, que mandava sozinho e que queria esbanjar o dinheiro do povo e não tinha nenhuma política de desenvolvimento comercial, econômico e até industrial, a gente pode dizer, né? Para a França. Então, esse era o cenário francês da época da Revolução. Tudo bem? Professor, e a França? Como é que ela estava lá dividida socialmente? Olha, divisão social, né? Então a gente diz, gente, é assim, ó, como se eu dissesse hoje, como o Brasil está dividido socialmente, aí você fala classe alta, classe média e classe baixa. A França, a gente fala que estava dividido em 3 estados, olha lá a piramidezinha que eu fiz, ó, primeiro estado, e o estado aí, peguem como um sentido de classe, né? Primeiro estado ou primeira classe, estava o clero, que é os homens da Igreja Católica. A Igreja Católica ainda tinha muito poder naquele momento, ela tinha muitos privilégios, como não pagar impostos, por exemplo. Aí você tem o segundo estado, ou a segunda classe, que são os nobres. E ser nobre naquele momento, pessoal, não significava exatamente você ter dinheiro, significava você ter nome, né? Então, tem nome, mas está falido, está grudado no rei. Esses nobres também não eram pagadores de impostos, eram isentos de impostos e podiam opinar nas questões políticas, assim como o clero. E aí vem o terceiro estado, galera, como se fosse para a gente trazer, para fazer uma comparação, como se fosse a terceira classe nos dias de hoje. Aí era composto por agricultores, presta bem atenção agora, comerciantes, burguês é rico, empresários e banqueiros também são pessoas ricas. E esses sim,
eram, olha lá, somente esses, o terceiro estado, tinham que pagar impostos e não tinham direitos políticos na França naquele momento. Portanto, preciso perguntar para vocês qual dos três estados fez a Revolução Francesa? É óbvio que foi o terceiro estado, né, gente? É óbvio que foi o terceiro estado. Por quê? Porque você tem o agricultor que está passando fome no campo. Você tem o comerciante, o burguês, o rico, o empresário que quer um maior desenvolvimento para a França e o rei não permite. Ele não tem iniciativa política para isso. Então o terceiro estado, ele era bem as pessoas que compunham o terceiro estado, elas eram bem diferentes uma da outra. Elas não tinham objetivos comuns. Então é errado, por exemplo, eu dizer, presta bem atenção nisso, que a Revolução Francesa foi uma revolução social. Ela foi uma revolução social, sim, porque tinha gente passando fome lá, queria melhores condições de vida, óbvio, mas ela foi uma revolução também burguesa, de ricos, de empresários, de banqueiros que queriam que a França se desenvolvesse, vocês compreendem? Então havia vários motivos ali. E essas pessoas não necessariamente estavam unidas por um único objetivo. Então, o agricultor queria comida na mesa, o empresário queria, de repente, um maior desenvolvimento, os bancos também, compreendem? E assim, mas mesmo que tivessem interesses diversos, eles acabam se unindo. Eles acabam se unindo vários grupos e aí iniciou a Revolução em 1789, o grupo principal da Revolução Francesa, porque eram diversos grupos, né? Que se formaram, mas o principal eram os jacobinos, né? Os chamados jacobinos, que era um grupo bastante radical, que queria uma transformação radical na França, e foram eles mesmos que assumiram a Revolução Francesa, né? Foram eles mesmos que tiveram à frente da Revolução Francesa. E aí, em 1789, esse ano, a gente fala que é o estopim, o início da Grande Revolução. Por quê? Porque o terceiro estado, então, em 1789, os jacobinos tomam a Bastilha do Rei, que eu já tinha falado lá atrás, que é o quê? Que é aquela fortaleza onde inimigos políticos eram presos, etc. Tomou a Bastilha, a Revolução vai se concretizando aos poucos. Tudo bem? Aí uma série de mudanças e tal, porque naquele tempo, gente, o rei ele era meio que considerado uma figura divina. Então, simplesmente arrancar um rei do poder e matá-lo, por exemplo, era complicado. Então, deram ainda a chance para que o rei Luís XVI permanecesse no poder, mas que obedecesse uma constituição, leis, e que tornasse a França um país assim, onde todos podiam participar politicamente. É óbvio que o rei Luís XVI não cumpriu isso e acabou sendo guilhotinado, né? Parando na guilhotina. Só para lembrar vocês, guilhotina era pena de morte, né, gente, naquele período. Tanto o rei Luís XVI quanto sua esposa foram guilhotinados. Ó, lâmina no pescoço. E aí, o que é muito importante da Revolução também é porque a Revolução Francesa, ela criou um documento que é conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento muito importante que muitos países depois vieram a utilizar para suas constituições políticas, que é um documento que ele fala sobre direitos, fala sobre deveres. Lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por exemplo, está escrito todo homem é igual perante a lei, todos são iguais perante a lei, por exemplo, todos têm direito de se expressar, por exemplo. Então, esse documento, a gente pode dizer que é um documento democrático. Ele é um documento democrático. Ah, que maravilha, professor! Portanto, a França, então, virou um país democrático depois da Revolução? Não. Infelizmente, não. Na teoria, estava indo tudo maravilhosamente bem, criaram esse documento fantástico e tal. Só que daí, quando os jacobinos, que era a maior força dos revolucionários, assumiram o poder depois da morte do rei, os jacobinos no poder, eles tinham dois líderes importantes, o Danton e o Robespierre, Maximiliano Robespierre. E quando essa galera assumiu o poder, e aí todo mundo achando que agora a França vai virar um país com liberdades, direitos, igualdade, fraternidade, esses caras começam a agir
diferente disso. Ou seja, aquelas pessoas que iam contra as suas opiniões, eles mandavam para a guilhotina, mas olha a contradição. Os caras lutaram por liberdade o tempo todo, e aí, quando chegam ao poder, não permitem a liberdade. Entendem a contradição? E aí a França acaba caindo no chamado período do terror, né, gente? Os franceses ficaram aterrorizados, não podiam falar nada que iam para a guilhotina. Não podiam dizer que o Robespierre não tinha uma cara legal que ia parar na guilhotina. Como assim? Não dá, né? E aí então vira um terror, começa a acontecer incêndios de imóveis, armazéns são saqueados, enfim. E aí agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Quando uma nação passa por um período muito difícil, como a França passou, o chamado período do terror, por exemplo, quando uma nação está um caos, com desemprego, as pessoas passando fome, o que vocês acham que as pessoas preferem? Preferem um governo que vai lá e diga assim, não, gente, vamos aqui conversar com todo mundo, ver o que as pessoas acham, ou vocês acham que as pessoas preferem um governo forte, que diz assim, não, eu vou entrar e vou resolver o problema? É óbvio que nesses momentos, a história comprova isso pra gente, que as pessoas querem um governo forte. Elas querem um governo forte. E aí que surge a figura de Napoleão Bonaparte, que vocês também tiveram essa aula do período napoleônico, né? Que depois de alguns processos ele se autoproclama imperador francês. Imperador francês. E o que ele faz? Como aquela pessoa que vai salvar a França daquele momento. Primeiro, ele vai ajudar os agricultores, ajudar os comerciantes e tal, e essa galera vai ficar feliz com ele. Só que depois, como vocês viram na aula, ele cria o tal do Código Napoleônico, né? Como se fosse as regras que deveriam ser seguidas a partir de 1800, então, quando ele está no poder. E aí, uma coisa que chama muita atenção é assim, ó, está proibido, estava escrito isso no Código Napoleônico, está proibido o direito de greve, por exemplo. Ou seja, Napoleão deu aquela força assim para a galera que estava precisando, porém ele diz, olha, não façam greve, não quero que contestem meu governo. Compreendem? Mas Napoleão foi um governo importante, ele era um grande militar, né? Ele colocou a França nos eixos, enfim, até com empreitadas militares, ele era um grande militar, Napoleão Bonaparte. Mas ele tem essa faceta ditatorial. Vejam vocês, a França, no processo da Revolução, tem um rei absolutista, depois esse rei é deposto, depois ele é guilhotinado, depois entram as pessoas que falavam em liberdade, como Danton, Robespierre, para comandar ali a França, só que ao invés de fazer isso, fazem o contrário, não aceitam a opinião, o diferente, não aceita oposição política e mandava guilhotinar as pessoas que eram contra, e também depois são depostos, são guilhotinados, tanto Danton quanto Robespierre, e aparece a figura do Napoleão como uma espécie de salvador da pátria. Ele vai sim colocar a França nos eixos, porém, de uma maneira bem assim, não me contestem, deixem comigo. Vocês compreendem isso? Então é esse o processo da Revolução. Mais importante que compreender fatos e tal, é vocês compreenderem isso aqui. Ó. A Revolução Francesa, a gente pode dizer que na prática, para a França, naquele momento, ela não deu certo. Ela não funcionou. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, para a França naquele momento não funcionou. Mas para outras nações, ela inspirou outras nações a lutarem por suas liberdades. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, esse documento, inspirou outras nações, inclusive o Brasil, próprios Estados Unidos, outros países da América Latina, inspirou a Constituição política republicana e democrática de outros países, por exemplo. Então ela é uma grande inspiração, assim como o Iluminismo. Essa é a grande importância de estudar a Revolução Francesa, gente. O que ela significou para o mundo depois, os ideais de liberdade, de igualdade, de direitos, que isso sim foi gerado ali, ainda que naquele momento não tenha funcionado na prática. Eu li o livro uma vez, eu não vou lembrar o nome agora do autor, mas ele dizia assim sobre a Revolução Francesa, presta bem atenção. A luta pela liberdade acabou com as liberdades na França. O que será que esse autor quer dizer com isso? Eu entendo assim.
lutou-se tanto por liberdade, não foi isso? Os revolucionários não lutaram por liberdade, igualdade e não chegaram ao poder? Chegaram. E aí chegaram ao poder, eles permitiram as liberdades? Claro que não. Eles acabaram com as liberdades. Não permitiram as liberdades. Portanto, a luta pela liberdade acabou com as liberdades na França, né? Pelo menos naquele momento. Tudo bem? Um grande beijo para vocês, meus queridos.